Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, vem iluminar a nossa mente e nos faça compreender a palavra de Deus. E conceda-nos também um coração dócil para acolhê-la e vivê-la. Texto da nossa Lexio Divina, Mateus 5, de 1 a 12. Nós estamos diante de um dos textos mais marcantes, porque é o programa que Jesus nos propõe. Se não, vejamos. Vendo Jesus as multidões, subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sabemos que bem-aventurados é um passo próximo à santidade. Ou seja, aqueles que são bem-aventurados estão no caminho da santidade, da salvação eterna. E Jesus vai justamente falando as bem-aventuranças, que é um convite que ele faz a todos aqueles que lhe escutam. E com autoridade, porque veja como é que Mateus inicia o capítulo 5. Vendo Jesus aquelas multidões, e aqui eu já fico pensando, normalmente multidão já é um monte de gente, já são muitas pessoas, mas ele põe no plural aquilo que já é plural, aquilo que já é da ideia de um grupo grande, mas ele está mostrando aqui que não existe raça específica, não existe nação específica, são todas as nações, todas as multidões. E Jesus subiu a montanha. Todas as vezes que Deus queria falar ao seu povo, era numa montanha. Sentou-se. Interessante. Ele não diz simplesmente que começou a falar. Ele vai dando detalhes. Subiu a montanha quer dizer, algo divino vai acontecer. Mais uma teofania, mais uma expressão de Deus vai acontecer. E ele sentou-se. E nós sabemos que esse sentido sentar-se quer dizer cátedra, fala com autoridade. E os seus discípulos aproximaram-se dele. Ou seja, ficaram mais atentos ainda. Algo grandioso vai acontecer, porque ele nos leva para a montanha. E senta-se, ele quer falar algo grandioso. E aí, uma coisa maravilhosa que ele narra. Então, abriu a boca, lhes ensinava, dizendo, aqui, Mateus está mostrando, Deus não fala mais através de profeta. Antes, ele mandava os profetas falarem. Agora, é o próprio Deus que abre a boca para falar. E começa falando
das bem-aventuranças. E cada bem-aventurança tem coisas grandiosas para nós compreendermos. Eu sugiro que cada um de nós possa individualmente ir fazendo novamente a leitura. Eu vou fazer pausadamente a leitura mais uma vez, para que veja onde é que determinada situação Deus está nos chamando mais e está nos mostrando como nós somos bem-aventurados. Já falando para nós, bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. O pobre é o necessitado. O nosso coração deve ser necessitado de Deus. E aí nós seremos bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, aqueles que renunciam, que se sacrificam por algo que antes tinha um valor e que agora não tem mais. Abrem mão de prazeres, isso é choro. Prazeres que distanciam de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aqueles que não fazem confusão, aqueles que não são briguentos, mas aqueles que têm uma mansidão em si mesmo e são bem-aventurados e possuirão a terra que é aquela que produz tudo, não lhes faltará nada. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão misericordiosos. Aqueles que são justos, aqueles que não cometem injustiça, aqueles que não cometem nenhum delito, aqueles que procuram ser retos, serão saciados na sua justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, aqueles que olharem para as faltas dos outros com misericórdia, que não julgam, que não condenam, que não difamam. Assim também Deus agirá com esses. Aqueles que são misericordiosos alcançarão a misericórdia divina. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olhe como nós devemos ter um coração puro, um coração que não seja rancoroso, um coração que não seja com ódio, com ressentimento, um coração que não seja maldoso, que seja puro, porque esse coração, quem tem esse coração puro, verá a Deus. Que é o ápice da nossa fé, ver a Deus, viver com Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz, em vez de brigas, desentendimentos, contendas, promovem a paz. São promotores de justiça e de paz, vivem pelo amor. Esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados que quando vos caluniarem, porque aqueles que são caluniados, aqueles que vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa do meu nome, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Que beleza as bem-aventuranças. E a continuação do texto é para nos explicar as bem-aventuranças, um convite a viver. Diante dessas bem-aventuranças, qual o compromisso que nós assumimos com o Senhor? O que nós nos comprometemos com Deus para também nós sermos bem-aventurados? Façamos então esse compromisso e depois contemplemos a graça de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, Santa Teresinha e São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.